Nesse vídeo eu preciso te contar a verdade por trás dessa história de isenção de imposto de renda do governo. Essa isenção aqui que entrou em vigor e vai beneficiar quem ganha até 5 mil reais. Está falando de milhões de pessoas no Brasil. Só que como na vida não existe almoço grátis, existe uma engenharia por trás disso aqui que pouca gente falou. Vamos lá, no começo de 2026 entrou em vigor aqui reforma que passa a isentar a cobrança de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Basicamente, quem ganha até 5 mil fica de verdade isento e quem ganha de 5 a 7 mil vai pagar uma alíquota de imposto menor do que o que era antes. E aí, em contrapartida, o que o governo fez foi colocar uma alíquota que é progressiva para quem ganha mais de 600 mil reais por ano. Essa alíquota pode ir aumentando quanto maior for a renda e chega até a 10% da renda. A gente tá falando aqui de quem ganha mais de 50 mil reais por mês. Se a gente for olhar para as classes econômicas do Brasil, praticamente 80% da nossa população está entre as classes D, E e C, com quase 50% de todo mundo recebendo até R$ 3.400. É uma renda média muito baixa, ou seja, uma boa parte dessas pessoas que faziam parte da faixa que ainda pagava imposto de renda, agora de fato foi beneficiada. E aí é justamente nessa hora que muita gente pensa, tá, Felipe, então foi uma medida positiva e deu, é isso aí. Mas é justamente aqui que a gente precisa entender a engenharia por trás disso. E sendo extremamente honesto com vocês, essa medida sim, foi boa, ela é importante. O problema é o jeito que ela foi vendida. Porque afinal de contas, a ideia foi tirar o imposto de quem ganha pouco no Brasil e botar para quem ganha mais pagar mais imposto. Essa narrativa é fantástica, principalmente quando a gente considera um ano pré-eleição, entrando a medida em vigor de fato no ano da eleição e impactando uma boa parte da população que depende da máquina pública. É óbvio que isso aqui serve como uma vitrine política para ganhar muito mais votos. Mas se fosse só isso, eu até entenderia. O problema maior aqui acontece quando a gente vai de fato fazer conta. Vamos olhar para trás para entender. Se a gente volta lá para 1994, que é quando a gente tem de fato a implementação da moeda real aqui no Brasil e fica mais fácil a gente fazer comparações, a tabela de imposto de renda naquela época, ela contava com isenção para quem ganhava até R$ 661 reais. Você só passava a pagar imposto a partir dali, com 15% de alíquota. Detalhe importante, naquela época o salário mínimo do Brasil, já no início de 1995, era de R$ 70 reais por mês. Ou seja, a gente está falando que a isenção de imposto de renda, ela contava para quem ganhava até 9,4, quase 9 salários mínimos e meio. Então, para quem estava ali dentro dessa faixa, não tinha imposto de renda. E aí vamos olhar para hoje, mesmo considerando esse aumento de faixa, indo para 5 mil de isenção de imposto de renda, se a gente divide isso pelo salário mínimo atual do Brasil, que está em R$ 1.621, a gente vê que, na verdade, hoje, quem ganha até 3 salários mínimos não paga imposto. Quem já ganha mais do que isso já entra no pagamento de novas alíquotas também. Ou seja, não houve um benefício claro em relação a esse aspecto. Eram mais de 9 salários mínimos de isenção, agora a gente está falando de 3. E não é só isso não. Se a gente for pegar aqui a atualização somente pela inflação, pegando aqueles R$ 661 do final de 1994 e atualizando a inflação até o final de 2025, a gente vê que essa faixa de isenção já deveria estar em mais ou menos R$ 4.900, que é algo muito próximo ao que a gente tem hoje. Ou seja, a atualização para os 5 mil, ela já tinha que acontecer de qualquer forma e ninguém está fazendo bem para ninguém. A gente só está atualizando a inflação desse negócio. Isso não precisava de uma contrapartida necessariamente. Então, quando a gente olha para exemplos como esse, já começa a ficar muito claro o que se chama de arrecadação por omissão, que é aquele imposto de renda que começa a entrar nos bolsos, nos cofres públicos, somente porque a inflação foi acontecendo e você não atualiza da forma e no ritmo que deveria esse tipo de coisa, como a tabela de imposto de renda. E aí quando a gente analisa medidas assim ao longo do tempo, a gente entende um recado muito claro. A inflação, ela vai sempre apertar o teu bolso. Afinal de contas, me conta aqui embaixo se você sentiu algum efeito da inflação nos últimos 5, nos últimos 10 anos, na sua vida pessoal mesmo. No seu aluguel, na feira que você faz, na comida que você come, no restaurante que você sai. Só que essa inflação afeta você. Quando começa a talvez pegar no bolso do governo, que seria fazer uma atualização justa de uma isenção de imposto de renda como essa, aí não, aí a gente precisa encontrar uma contrapartida aqui e acolá, que é para não reduzir a capacidade de arrecadação de imposto do governo, porque você sofre com a inflação, mas o governo não. E ele ainda vai encontrar uma narrativa de te mostrar que isso pode ser bom para você. Então é óbvio que muita gente é beneficiada de um processo como esse, mas é muito importante que a gente pense um pouco para conseguir criticar essas coisas e não cair somente na narrativa. O fato é que a isenção está na mesa. Com isso, inclusive, o Brasil reduz o número de contribuintes
índice na sua base e se distancia de países desenvolvidos. Se a gente for olhar para a maioria das nações da OCDE, uma parcela muito maior da população paga imposto de renda, mesmo que seja pouco. Isso dilui o imposto e não concentra a arrecadação em setores específicos da sociedade. E essa é uma das distorções aqui que continuam travando a gente em não tributar bem a renda da população e tributar demais o consumo. Ou seja, quem é pobre não paga o imposto de renda, mas quando a gente vai para o consumo, no supermercado, na gasolina, no financiamento de um carro, de um apartamento, que é justamente o destino do dinheiro das pessoas com renda mais baixa no Brasil, aí a carga tributária é altíssima. Então, no fim do dia, quem acaba pagando mais imposto ainda continua sendo as pessoas de renda mais baixa. E uma medida como essa, quando não bem feita, aumenta ainda mais esse abismo. Então, o problema não é necessariamente na isenção. O problema é essa mentalidade num país viciado em que as contas públicas nunca colhem as consequências das suas próprias escolhas. Porque hoje o que a gente vive é um país com uma carga tributária batendo recordes em mais de 34% e só crescendo nas últimas décadas. Enquanto isso, as contas públicas do governo não conseguem ficar superavitárias. Não existe uma entrada séria para realmente enxugar gastos e fazer o dinheiro de fato sobrar sem precisar ficar aumentando e criando narrativas mirabolantes para gerar mais carga tributária. Por continuar gastando mais do que ganha, a dívida bruta do governo em relação ao PIB segue crescendo. E se o Brasil segue aumentando a dívida e segue deficitário, a tendência é que essa dívida continue aumentando, o que aumenta indiretamente a criação de papel moeda no país, o que tende de novo a gerar inflação. E aí, se a inflação volta, a gente vê a arrecadação por omissão do governo acontecer de novo. Todas as pessoas do Brasil afetadas, mas o governo encontrando formas de engenharia para que esse impacto chegue em todo mundo, menos nele. Inclusive, é por essa pegada que a gente já viu notícias mais sérias como essa, como o próprio governo prevendo que até 2027 há risco de paralisia da máquina pública, ou essa como o apagão já começou, relatando ali o possível colapso da máquina estatal. Então você consegue entender o ponto aqui, que o problema não é a medida em si, mas a forma como ela é apresentada e a realidade dos dados por trás. Então, se a gente quer beneficiar quem ganha até 5 mil, legal, vamos atualizar a tabela de imposto de renda, mas vamos também cortar os gastos lá na outra ponta, vamos ter mais responsabilidade fiscal para controlar de forma mais fácil a inflação, aí os juros da economia caem. E isso naturalmente tende a melhorar o desemprego e com o controle fiscal contínuo ao longo do tempo, controlar também a carga tributária do nosso país. Mas do jeito que tá, não adianta de nada você tirar o pagamento de imposto de um lado, enquanto a inflação continua consumindo a renda das pessoas e o imposto muito alto no consumo. E como esse assunto é de conhecimento da população, cada pessoa tem sua opinião. Me conta aqui embaixo nos comentários o que é que você acha dessa história. Mas o fato é que essa medida, ela faz parte de uma reforma tributária inteira, que busca, nas palavras que saíram ali, simplificar a cobrança de impostos, que já é trilionária, mas se mal feita pode prejudicar ainda mais um assunto que já é confuso e caro para o brasileiro. É inclusive por causa dessa nova reforma que muita gente ainda está na dúvida se vai precisar pagar mais imposto, como é que vai ficar as novas alíquotas, onde é que você se encaixa nisso tudo, vai pagar imposto sobre dividendos, não vai, na pessoa física, na pessoa jurídica, como é que vai ficar? E é por isso, inclusive, que a gente resolveu fazer uma live para esclarecer nos mínimos detalhes isso tudo para você. E ela vai se chamar O Novo Imposto para o Investidor, como você pode proteger seu patrimônio da reforma tributária. Vai acontecer ali no dia 5 de março às 19 horas. Vai contar com a presença do André Train, um dos nossos sócios aqui do Clube do Valor e diretor de investimentos, o Gabriel Spiller, especialista em direito tributário e mestre doutorando pela USP. E aí, se você é investidor e pensa, tá, Felipe, mas será que impacta os meus investimentos isso aqui de alguma forma? Dividendos, tributação? O que é que eu preciso fazer aqui? E aqui eu preciso te repetir o que a gente sempre fala em momentos de assuntos políticos como esse. É preciso separar muito bem a tua cabeça de cidadão da tua cabeça de investidor. O cidadão lê as narrativas, toma sua decisão com base em cenário, e o investidor toma decisões com base na racionalidade. No longo prazo dos investimentos, essa é a mentalidade que a gente tem que carregar, mas nunca misturar as duas ideias. O bom investidor, num momento como esse ou em qualquer outro, ele continua seguindo a sua alocação de ativos, a responsável por 91% do seu sucesso ao longo do tempo. O bom investidor continua garantindo a diversificação do seu portfólio de investimentos. É isso que, com o passar do tempo, reduz cada vez mais o risco que você tem de perder dinheiro. É isso que esses gráficos estão mostrando para você. Quem é que perde dinheiro de verdade? Quem pega narrativas como essas e acaba trazendo para uma tomada de decisão precipitada no mercado de investimentos. Olha aqui, quem faz negociações de mais curto prazo, a chance muito maior de ter retornos negativos em comparação com quem fica para o longo prazo. É justamente uma mentalidade como essa que permite que os nossos modelos de carteira de investimentos tenham uma performance histórica muito mais alta do que o CDI, do que o Ibovespa, mesmo passando por vários momentos, como a crise que a gente viu no Brasil entre 2014 e 2016, como a própria pandemia que passou aqui no meio também. Mas quanto mais o tempo vai passando, essas crises parecem pequenas flutuações no gráfico que não trazem nenhuma emoção pra gente, olhando daqui do futuro. Então a tua missão como investidor segue muito clara, seguir a tua alocação de ativos e a tua estratégia.
independente do que aconteça, porque é assim que você vai conseguir comprar os ativos na baixa e vendê-los na alta. Dito tudo isso, fica o convite para participar da live explicando tudo o que você precisa saber sobre a reforma tributária, o passo a passo para você se proteger e proteger teu patrimônio disso tudo. E para que você continue assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro bem relacionado a esse. Eu, Felipe Almeida, te espero no próximo vídeo.